Bom dia, excelente domingo, Deus abençoe você nessa manhã maravilhosa do primeiro dia da semana. Esteja a presença de Deus operando maravilhas dentro do seu coração, do seu lar e em tudo aquilo que você fizer nesse dia maravilhoso de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 7, a partir do verso 30, que diz o seguinte: Então eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que os que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. E os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para prenderem. Então disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios e os ensinará aos gentios? Que tipo de palavra é esta que ele disse: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo este, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outro: virá o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs a mão. Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhe os fariseus: vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas era a multidão que não sabe a lei. Essa multidão é maldita. Nicodemos, o que de noite fora ter com Jesus, sendo um deles, disse: porventura julga nossa lei algum homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Eles responderam e lhe disseram: és tu também da Galiléia? Examina e vê, porque da Galiléia não se levanta profeta. E cada homem foi para a sua própria casa. Jesus aqui estava crescendo a sua popularidade, os seus ensinamentos estavam entrando nos corações dos homens. Os sinais que faziam eram sinais evidentes de que era o Messias, e isso estava preocupando aquele povo, a ponto da multidão estar exclamando, dizendo: olha, será que o Messias, ele fará milagres ainda maiores que esse homem está fazendo? Ou seja, a evidência era imensa de que ali era o Messias, Jesus Cristo, o Messias, o poderoso enviado de Deus, vindo dos céus para tirar o pecado do mundo e trazer salvação aos homens. Então, esse sinédrio, essa cúpula religiosa, preocupada com a posição que tinha, preocupada com os privilégios que tinha diante do Império Romano, ela está tentando de todas as maneiras silenciar os ensinos de Jesus Cristo, tentando parar aquele que está sendo usado por Deus para fazer uma grande obra. Eu quero te dizer, querido, é assim que o sistema religioso faz. Quando alguém se levanta com a autoridade, com a unção, com a graça de Deus,
se reúne o sinédrio e excomunga, joga para fora, lança para longe. Continue fazendo a vontade daquele que te chamou para fazer a vontade dele. Anuncie o evangelho a quem necessita. Não se preocupe em estar simplesmente nos templos pregando. É muito bom, mas melhor ainda é fazer a vontade daquele que te chamou a levar a palavra aos perdidos, aos que estão precisando da salvação do Cristo Todo-Poderoso. Diz o texto então que eles estavam de todas as maneiras procurando matar, e Jesus disse: olha, em breve vocês vão me procurar e não vão me achar, e para onde eu vou vocês não vão poder vir. E aí eles pensaram assim: será que ele vai lá para os dispersos que estão lá nos gentios, aqueles que não voltaram para aqui, para a Judéia, quando foram levados cativos para a Babilônia? Não, não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo da sua ressurreição, que eles não poderiam ir. Aquele povo queria compreender segundo a sua vontade e não segundo aquilo que Deus realmente tinha proposto para aquele povo compreender as verdades dos céus. E aí Jesus, no último dia ali da festa das cabanas ou das barracas, ele se levanta, né? Porque o povo viveu nas cabanas, nas barracas, no deserto e tinha a provisão vinda do céu, mas Jesus estava dizendo: quem tem sede, vem a mim. Sabe, eu sou aquela rocha que Deus disse para Moisés simplesmente falar para que a água brotasse. Moisés foi bater na rocha, mas está aqui a própria rocha, está aqui a própria fonte de águas vivas. Se é da rocha que sai água, está aqui essa rocha verdadeira, inabalável, está aqui a fonte de água viva, está aqui o pão da vida. Se vocês quiserem, é agora que vocês vão ter, vocês nunca mais vão ter sede. E quando vier o Espírito Santo, quando Jesus foi glorificado, ele derramou rios de águas vivas sobre cada um, sobre cada cristão. Há rios fluindo, há rios pujando dentro de sua vida e trazendo vida com abundância. Aonde o rio passa, pelo cheiro das águas, as árvores são restauradas, as plantas são levantadas com grande poder, e assim que o rio de água viva que está dentro de cada um que busca Deus vai passando e vai trazendo vida e vida com abundância. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Ele ainda não tinha sido glorificado, mas isso aconteceria. Então, quando aquela multidão ouviu essas palavras, disse: olha, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: é o Cristo. E outros diziam: olha, não é o Cristo não. Isso eram os fariseus, né? Não é o Cristo não. Se ele fosse o Cristo, vocês sabem que o Cristo virá de Belém, da cidade que foi Davi. Esse aí vem da Galileia. Eles estavam dizendo coisas que não sabiam, a ponto de ficarem interrogando e dizendo assim: olha, quando mandaram os soldados prender ele, foram lá, os soldados não conseguiram, disse: homem nenhum falou como este homem. Jesus dá o poder imenso da sua palavra, o verbo vivo de Deus. Haja luz e ouve pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus. E ele está falando, e esse poder dele falar traz vida. Esses homens ficaram impactados, e aí a multidão mais alegre ainda com o conhecimento que estava recebendo, e eles diziam: não, verdadeiramente esse aí é o Cristo. E os fariseus irados, indignados, disseram: olha essa multidão, essa raça que nada sabe a respeito da lei, nós que somos os detentores do conhecimento. É assim que muitos líderes se sentem, acham que são detentores do conhecimento, conhece só superficialmente, não conhece a essência, não conhece esses rios de água viva, estão muito mais preocupados com interesses humanos, muito mais com as riquezas dessa terra, com a posição dessa terra, do que mesmo com a espiritualidade, com a salvação, com o amor pujante, passando, trazendo vida aos que estão marginalizados, aos que estão jogados de lado, aos que estão esquecidos. É esse poder de que Jesus está falando. Então Nicodemos diz: olha, a nossa lei, ela não julga ninguém, sem antes analisar minuciosamente. Era isso que Nicodemos estava dizendo.
Nicodemos estava lembrando para ele aquilo que estava em Deuteronômio capítulo 1, verso 16, que tinha que se investigar e minuciosamente. Se eles fossem fazer isso, iam ver que Jesus nasceu em Belém. Ele resolveu morar na Galiléia dos gentios, levar o evangelho aos pobres, aos necessitados. Era isso que Jesus estava preocupado em impressionar a classe rica, impressionar a imprensa da época. E a imprensa da época era justamente estar no meio dos ricos. Jesus estava preocupado, querido, em levar a verdade de Deus aos necessitados. Qual é a sua preocupação? Ser esse canal que leva a verdade ou está no meio de tudo aquilo que é pujante para os homens, que é alegria para os homens? Seja tua a alegria de Deus que vai verdadeiramente trazer alegria para os homens. Os rios de águas vivas estão em nós. Que onde você passe, aqui na cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, no Brasil, no mundo inteiro, missionários cheios dessa água viva, desse pão da vida que alimenta a alma, o vazio do ser humano, que tira toda opressão, depressão, que tira toda a tristeza, que esse rio pujante flua de você através do poder da palavra de Deus e alimente vidas. É a nossa oração abençoando o mundo inteiro, em nome de Jesus. Seja você a água viva e o pão da vida para as multidões. Esqueça o sinédrio, esqueça a religiosidade. Leve Jesus, leve Jesus.